como fugir do direito do herdeiro, isso não é possível. O que você pode fazer é usar a inteligência para administrar isso, para deixar esse patrimônio mais organizado. Então, o filho vai receber o que é dele, o outro filho também vai receber o que é dele, não tem como fugir disso. A esposa, o que dá mas vou deixar para esse filho o que realmente faz sentido para ele. Quem não tem aquele sonho de ter um negócio online que vende pra caramba, ficar milionário aí muito rapidamente vendendo produtos no Mercado Livre ou outros comércios eletrônicos, né? A gente já ouviu, você com certeza já ouviu o caso de alguém que começou ali pequenininho e que cresceu muito e que aí dali criou outras empresas, foi trabalhar com outros nichos, enfim, todo mundo conhece, né? Mas tem um lado um pouco mais obscuro dessa situação, porque muitas vezes a gente esquece que, mesmo sendo um negócio totalmente online, ele continua sendo um negócio. E para que esse negócio dê certo, tem algumas questões que precisam ser muito vistas, né? E principalmente, é muito importante que a gente tenha ajuda profissional, tá? Para evitar problemas, sejam problemas com o governo, sejam problemas com legislação, sejam problemas trabalhistas, enfim. Existem vários tipos de problemas que podem surgir aí nessa jornada empreendedora. E para conversar um pouco sobre isso, né, para entender um pouco melhor como podem ser esses problemas e como você pode lidar com eles, seja você uma pessoa que já tem uma loja, um comércio eletrônico, enfim, que trabalha com isso, ou uma pessoa que está pensando em montar e quer se preparar, hoje a gente vai conversar com o Denis Pellegrinelli, que ele é da Pellegrinelli e Padoan Advogados, com mais de 20 anos de carreira nessa área de advocacia empresarial. E o interessante é que eles trabalham com o que eles chamam de advocacia full service, com atuação em todo o território nacional. Ou seja, alguém que você pode confiar em qualquer lugar e em qualquer hora. Então seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado, Helene. Obrigado. Muito legal. Eu achei bem interessante que você falou do full service, do full time, do território nacional. Isso. Né? Nosso escritório está apto a atender as empresas, os empresários em todas as áreas e em todo o tempo. Então é muito comum a gente ter, você falou do ramo de comércio eletrônico, né? Ter demandas que surgem, como audiência amanhã no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem bastante processo contra as empresas de e-commerce. Acontece um acidente de transporte público e o caminhão está preso no Pará. Então, o nosso escritório consegue concentrar isso e administrar esse passivo jurídico e tudo mais para as empresas de todo o país. Muito legal. Então, antes da gente falar um pouquinho dessa parte, né, que é comércio eletrônico, vendas online, os principais cuidados, né, que um empresário precisa ter, conta um pouquinho da sua jornada para o pessoal entender que você já está mais de 20 anos atuando na área empresarial. Você começou na área empresarial, né? Sim, não tive escolha, né? Comecei no escritório de advocacia empresarial, depois fui fazer estágio numa multinacional, e aí depois quando eu retomei agora como advogado para esse escritório, eu já voltei como advogado da área empresarial. Então, estou acostumado com esse ambiente, nossos advogados ou têm empresa, ou já tiveram, ou têm família de empresários. Eu me formei em 2001, faz um tempinho. Tenho pós-graduação em Direito Imobiliário, algumas especializações em contrato e tudo mais. Tenho LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC, também estudei na Loyola University em Chicago. Então, meu conhecimento é bem abrangista, assim. Eu preferi ter uma opção como dono do escritório, né? Ter um conhecimento bem amplo, não muito específico. E aí, surgindo uma necessidade, o advogado da área eu acompanho, o advogado da área toca a coisa mais específica. Bem legal isso, assim, e é o fato de vocês não terem se especializado numa área, mas se especializado no cliente, né, que é o empresário e a empresa. Isso. Né? Vocês atendem todas as áreas que eles precisarem. A gente, sim, logicamente, tendo uma necessidade que não seja, e tendo uma indicação, alguém que a gente realmente goste, e veja que deu a possibilidade de estar ajudando juridicamente, a gente vai fazer. Mas o nosso ambiente mesmo é o empresário, então a gente acaba, nossos clientes ou são empresários, ou são diretores de empresas, ou são gerentes, que têm os mesmos objetivos que o escritório, que têm os mesmos princípios e que têm interesse em pensar na empresa, pensar na vida de forma séria, né? Que queira perpetuar tudo que trabalhou, que queira que seus filhos sucedam o sucesso, né? Então, nesse normalmente é o nosso cliente.
E esse é um processo complexo, né? Porque nós latinos tem essa coisa de meio que um tabu falar de sucessão, porque você está falando de sucessão, você está falando de quando a pessoa não estiver mais presente, né? Mas é uma realidade isso, né? Isso é certeza, né? A morte é certeza. Certeza. E aí, o que que você fez na vida, né? Então, você vê, e vocês devem conhecer muitas pessoas que pensam dessa forma. Trabalha, trabalha, trabalha por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, por causa dos meus pais. E não organizou nada. E aí, quando não tiver mais aqui, o que que os filhos herdam, né? Eu já tive casos de... eram uns sócios, e um dos sócios morreu, e na primeira reunião que a gente fez, com os herdeiros e o sócio vivo, os herdeiros viraram e falaram para esse sócio vivo: eu odeio você e meu pai, porque vocês deixaram pra gente esse monte de coisa enrolada. Pois é. E o pai trabalhou a vida inteira, 12 horas, 14 horas, achando que deixaria para os filhos alguma coisa boa. E na verdade deixou uma situação muito complexa, muito difícil, né? E é complicado porque, assim, a legislação lá de sucessão, no caso de sucessão de a parte de inventário e herança, ela é complexa, né? E caro também, né? Sim. E assim, a previsão é que fique mais caro ainda, né? A ideia é assim, não tem como fugir do direito do herdeiro, isso não é possível. O que você pode fazer é usar a inteligência para administrar isso, para deixar esse patrimônio mais organizado. Então, o filho vai receber o que é dele, o outro filho também vai receber o que é dele, não tem como fugir disso. A esposa, o que dá mas vou deixar para esse filho o que realmente faz sentido para ele. Isso a gente já pode organizar, entendeu? Então, vamos pensar num pai que tenha 3 filhos, e um já trabalha na empresa, um quer ser médico e outro quer fazer intercâmbio em outro país. Então, poxa, faz muito mais sentido esse filho que vai ficar com parte do patrimônio, ou então com a administração dessa empresa que ele já está apto, né? Que ele já está conhecendo, e isso é uma forma de valorizar também todo esse trabalho desse filho, né? E o outro que quer fazer que quer ser médico, então, esse aí eu vou deixar um patrimônio que dá uma renda fixa. E o outro quer fazer intercâmbio. Então, a gente tem clientes que têm imóveis em Portugal, nos Estados Unidos. Então, vou deixar esse imóvel, mesmo que ele não faça intercâmbio na Itália, eu vou deixar o imóvel dos Estados Unidos com ele, porque ele já está mais apto a fazer viagens e tudo mais. Então, é fazer essa gestão. Estamos falando de um caso de um cliente que tem patrimônio significativo, mas isso se aplica a todos, né? O que você deixou de patrimônio? Então, você não tem muitos bens, você vai deixar dívida para os seus filhos? Você não fez nenhuma gestão disso? Então, a dívida não herda. Mas essa dívida, ela vai corromper o patrimônio da herança. Então, você tem que organizar isso, né? Você tem que deixar isso aí. Sim. Minimamente pronto, né? Porque a gente não tem o controle de quando vamos morrer, mas a gente tem que deixar pronto para que, se isso acontecer, como é que vai ser como é que você vai ser lembrada, né? Sim. E não tem só a ver com a herança, né? A sucessão tem a ver também com a continuidade do negócio. Sim. Às vezes tem lá os filhos e nenhum quer continuar com o negócio. Tem bastante estudos, até do próprio Sebrae, falando que mais de 70% das empresas falecem, acabam em menos de 5 anos. E as que vão para a sucessão de terceira geração é menos de 10%. Ou seja, a empresa tem vida também, porque ela vai, vive, trabalha e morre, né? E não é isso, não é isso. A gente fazendo um exercício de memória aqui, quantas empresas do nosso passado haviam e hoje não existem mais? É porque o mercado mudou ou porque ele não organizou a sucessão? Também. Pode ser as duas coisas. Sim. Né? Acompanhar as mudanças, organizar a sucessão, pensar nisso, né? Preparar a empresa para isso. E o mercado muda, mas ele não deixa de existir. Então, se você não está pronto, assim como empresário, você não está pronto a sempre olhar à frente e está disposto a mudar o seu business, a se adaptar às novas demandas do mercado, assim, você também vai falecer, né? A empresa também vai encerrar as atividades, né? Porque as coisas mudam. Então, o comércio sempre existiu. Hoje a gente fala assim comércio eletrônico, mas aquele pessoa que vendia sapato é hoje que vende o sapato na online, né? É o mesmo comerciante. É o mesmo. E aquilo, o comércio eletrônico, ele mudou muito a rotina das empresas, das lojas, por exemplo, no shopping ou das lojas de rua, porque ele te permite comprar muitas vezes o mesmo produto com um preço muito menor. Sim. Né? Chegar antes, né? Chegar antes, né? Eu tenho que comprar uma blusa e, pô, eu consigo no shopping só no sábado. Então, pô, se eu for comprar agora aqui, chega amanhã na minha casa, né? Pois é. Isso tem uma dificuldade jurídica nisso. Então, desde o transporte
a gente tem muita ação, eu falei no Rio de Janeiro, muita ação, principalmente no Rio de Janeiro, de que, eu comprei um overboard, ele ia chegar no Natal pro meu filho, e ele não chegou, e aí, eu quero um dano moral por isso. Tem... Nossa, isso é interessante, né? Quer dizer, já está entrando um pouco no assunto que a gente comentou ali. Quer dizer, não, nem tudo são flores no comércio eletrônico, né? Não. Porque está sujeito ali ao direito do consumidor. Assim, o empresário do comércio eletrônico, ele sofre muitas regras do marketplace. Então, tantos níveis de reclamação, ele baixa o score dele, então ele já tem essas regras, e isso fica encucado na cabeça dele e ele fica trabalhando nesse foco. Então ele quer dar a resposta mais rápida, quer vender de forma mais produtiva, mas aí às vezes acaba esquecendo da parte jurídica, né? Então a gente tem desde demandas que de fato a gente vê que o consumidor tem o direito, porque teve um prejuízo de verdade, mas também a gente vê uma abusividade às vezes. Então a gente teve casos de porque não entregou um barbeador e um juiz que dá uma indenização de 10 mil reais. Assim, como é que pode... Não, ninguém morreu por causa desse barbeador, ninguém sofreu uma dor por causa disso. Então, nosso trabalho muitas vezes consiste em o juiz dar uma decisão dessa, e aí a gente vai no tribunal e faz uma sustentação oral, ou vai direto conversar com o desembargador, ou quando é juizado especial no colégio recursal, explicando, olha, excelência, você jogou num caso que a pessoa ficou doente, sem medicamento, 5 mil, e você me dá 10 mil por causa de um ring light. Assim, imagina, a pessoa sofre 1 ano, ganha 5 mil, e outro sofre 2 dias. E é um sofrimento muito menor, né? Não é um sofrimento de dor, um sofrimento... Então, nosso trabalho consiste nisso, assim. E tem muita ocorrência desse tipo? Tem bastante. De não cumprir prazo? Não só isso. Então, tem o lado do consumidor também, que, por exemplo, você vende uma jarra e aí ele fala, eu quero devolver. E hoje as devoluções são gratuitas. E quando você vai receber a jarra, não tem uma jarra na caixa, entendeu? Clientes que trabalham com roupa, então a pessoa compra um vestido para uma festa e devolve daqui 5 dias o vestido e fala que não gostou. Mas ela usou o vestido na festa. Então, nosso trabalho de inteligência jurídica olha, eu estou vendo nas redes sociais que ela estava com o vestido. Então, no caso, assim, Quer dizer, é o trabalho realmente para proteger o empresário. Sim. E muitas vezes são detalhes que ele, no dia a dia dele, ele não vai ter consegue. Condições de ficar olhando essas coisas. E é um boom de mercados, então alguns nomes de empresas são muito parecidas, então é muito comum entrar contra a empresa errada. E aí você tem um processo, por exemplo, uma câmera um telefone que foi entregue errado e ele processou a empresa errada. E o processo é lá em Pernambuco. Às vezes o cliente fala assim, eu prefiro pagar do que contratar um advogado, porque o custo vai ser maior isso. E na verdade não. Nosso escritório, a gente tem um contrato de recorrência e tudo mais, e além dessa questão dos litígios, a gente defende também o cliente como conselheiro jurídico, interpretando, ajudando ele nas leis. Então, ele fala assim, vou economizar, e não tem escritório de advocacia, mas vem um processo desse que condena ele em 10 mil, vem um de semana que vem, então, a gente teve um tribunal, não posso falar qual, assim, e que tinha muita ação de uma mesma advogada com várias empresas de e-commerce. Ela comprava tudo por e-commerce. E cada coisa que atrasava, ela entrava com ação. Assim, e como a gente trabalha para algumas empresas, a gente conseguiu puxar essa linha e ver, olha, de novo essa mulher, de novo essa pessoa, de novo. Então ela comprava leite condensado, não entregava, ela entrava com ação. Ela comprava uma escova de cabelo, entregava, ela entrava com ação. E o tribunal ia dando. Ou seja, para ela era um ótimo negócio o produto atrasar, né? Ou o produto chegar com defeito. Porque ela ganhava 2 mil, 1.500, 3 mil num processo. Mas, e aí assim, a gente conseguiu mostrar isso no judiciário e fez olha, além desse processo, ela tem mais 12, tem mais 10, e ela ganha a eleição. E aí o judiciário julgou improcedente, e a gente teve até casos, não dessa mulher, mas em outros casos, que o juiz condena ainda a parte por multa, por litigância de má-fé e tudo mais, por trabalhar com mentira. Porque assim, vamos pensar, né? Tem a questão do consenso também. Sim. Né? É o que você falou, eu comprei um barbeador, eu comprei um sapato, atrasou um dia, o quanto isso realmente impactou. Sim. Né? Que infelizmente tem gente que quer tirar vantagem dessa situação, né? E ver isso uma forma de renda, né? Porque se ela consegue entrar com 10 ações, 12 ações, 15 ações, virou renda, né?
Por isso que aí ter o advogado é fundamental. Porque você Sim, falou, o empresário, ele, tipo, ele passa batido para ele não ter problema, sim. né? Só que, às vezes não adianta, né? Ele, não, tudo bem, deixa eu devolver, eu devolvo o dinheiro, aquela coisa toda, mesmo assim ele ainda pode ser acionado. E o e-commerce, a margem de ganho, o percentual que eles ganham é muito baixo, assim. Porque uma parte vai para o marketplace e é o que sobra para eles, assim, muito difícil superar mais de 5%. Então é muito apertadinho. Então ele ganha no volume. Se ele tem um processo, se ele tem um produto que volta, usado, cobrado, a margem daquele produto às vezes sumiu nessa venda, né? Nessa venda. Ou seja, ele tem que ter uma organização também para entender, né? A Sim, gente estava até falando antes de começar isso, né? Que para fazer a sucessão tem que ter organização, sim, né? Mas de qualquer forma ele tem que ter organização no negócio, porque como é que ele vai saber, por exemplo, se aquele produto não está dando prejuízo, justamente porque ele teve uma ação ali, sim, né? E quer dizer, ele tem que ter esse controle. E é o que você falou, né? Pode sair muito mais, nesse caso, pode sair muito mais barato você ter uma assessoria jurídica, né? sim, sim. E como tem essa abusividade do consumidor, o fornecedor também pode processar o consumidor. Não é só o consumidor que pode processar o fornecedor. Então, se a gente vê que o, o consumidor agiu com má fé, agiu de forma desleal, agiu de forma ilícita, às vezes ele suprime alguma coisa. Ele entrega, devolve o produto e, na verdade, na caixa tem tijolo, papelão. Então, assim, você pode processar também esse consumidor. Então, interessante, né? Né? E é o que você falou, né? No caso, nesse caso que vocês pegaram, que é uma pessoa que realmente estava ali fazendo de má fé. Sim, Pedia e se aproveitava de qualquer sim, erro para poder entrar com ação. sim. E aí aproveita, às vezes, a oportunidade de Black Friday, de que você tem um boom no mercado, então possivelmente pode acontecer de atrasar, né? Possivelmente vai atrasar. E aí ela compra exatamente nessa época para ela se beneficiar, porque vai atrasar. Tem produto que às vezes se perde, e nem às vezes é culpa do fornecedor, é um problema do correio, da transportadora, ou quem quer que seja, ele dá um endereço que não tem endereço. A gente teve bastante casos também de a pessoa dar um endereço errado para que ela entre com a ação depois e fala assim, você não entregou para mim, eu comprei algo muito importante, um oxímetro para minha saúde, alguma coisa assim, e você não entregou, tá vendo? E aí a gente vai lá e fala, olha, mas esse endereço não existe. Nem você mora aqui. Pois é. Quer dizer, e tem estratégias jurídicas, assim, por exemplo, para a pessoa que está do e-commerce, que eles podem fazer, assim, que, por exemplo, vocês podem ajudá-los a minimizar essas situações. Como é que funciona isso? Sim, a gente, o escritório, como atende em diversas áreas, assim, a gente consegue ver no cliente a real necessidade. Então, pensamos que a Helene vai lá e fala assim, olha, estou montando uma loja de mercado, ó, tô profetizando, hein? Então, montando uma loja de roupa no Mercado Livre, e aí eu já faturo 100 mil, a expectativa esse ano é faturar 1 milhão, mas a minha principal dor é contrato com a minha empresa que faz o vestido. Pode contar com a gente. Eu estou começando meu mercado de comércio eletrônico, e aí minha principal dor é que trabalha comigo minha cunhada, minha tia, e eu não tenho contrato de trabalho com ninguém. Mas agora eu estou crescendo e eu preciso registrar esse pessoal. Eu tô com uma dor porque eu e minha esposa montamos esse negócio e eu já tenho uma empresa no meu nome, em nome da minha esposa, e agora a gente precisa de ter uma outra empresa, ou para lucro real, ou para lucro presumido, que atenda isso. Então, pode contar com a gente para todas essas áreas, entendeu? Sofri um processo no Rio Grande do Norte. Então, o que eu faço? Ter que procurar no Google advogado de lá? Não, contrata a gente, que a gente cuida de tudo isso, entendeu? A gente atende todo o terreno nacional. Legal. E que outras questões, por exemplo, você vê assim, que é um cuidado que um empresário, por exemplo, o comércio eletrônico precisa ter, ou empresários no geral, assim, um cuidado que eles têm que ter principalmente essa questão de ações, porque hoje o que a gente vê é que as pessoas estão ficando mais informadas, né? Sim. E com isso você tem essa tendência de ter mais demandas. Sim, sim. A gente acaba dando algumas assessorias para os clientes e vendo onde que dói mais. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que vende um produto com valor agregado maior, então esse público normalmente é mais exigente. O produto que vende um produto mais simples é menos exigente. E aí a gente acaba entendendo essa cadeia inteira, o fornecedor, importador,
e tudo mais, para ver, olha, o que você consegue otimizar para não atrasar a entrega, o que você consegue fazer isso. Ah, vamos criar uma regra junto com a transportadora e que o produto tem que ser buscado, senão no contrato ele vai ter uma multa. Então a gente vai criando alguns caminhos para facilitar isso e para evitar os riscos, né? Os riscos jurídicos. Infelizmente nós estamos num país que o risco jurídico é enorme em tudo, né? A gente tem uma insegurança jurídica enorme. Então o advogado está como um conselheiro do empresário para perpetuar a empresa, para ajudar nas tomadas de decisões. Não é o inimigo, né? Estamos aqui do mesmo lado de mão dadas, né? Sim, com certeza. E é difícil porque a legislação muda muito, Sim. cada estado é um estado, município também, né? Sim. Então, realmente, é muito difícil você... E a empresa vai crescendo do e-commerce, a gente vê, vai crescendo e de repente aquele galpão que ele tá já não é suficiente, então precisa fazer um contrato de locação que seja mais viável. Ah, eu já preciso trazer container, então eu preciso ter um radar. Então, você concentrando isso num advogado, num escritório só, eu consigo olhar o business dele de forma ampla, né? De saber eu vejo de onde ele começou e onde ele está hoje e onde ele quer chegar. E aí a gente ajuda a construir esse caminho com ele. Você entende assim que contratos são estratégicos, saber fazer um contrato tanto com fornecedores, com a equipe, isso aí pode evitar muito dor de cabeça para o empresário? O contrato é importantíssimo. O contrato não é para as partes, o contrato é para o judiciário. Quando você tiver que demandar, né, ou por descumprimento, ou você for demandado por alguma coisa do contrato, esse contrato tem que estar de forma clara que o judiciário, o juiz consiga ler e falar assim, olha, mas isso aqui está certo, isso aqui que você fez está errado, isso aqui... Então, a gente faz um contrato, advogado às vezes tem dificuldade, como a gente tem várias áreas, o escritório é mais fácil, mas, eu sou advogado previdenciário, me dá um contratinho que eu faço, procura lá no Google aí, na verdade pode ser uma emboscada, porque às vezes o contrato não tem liquidez, o contrato não é execuível, então a gente trabalha para deixar o que foi combinado entre eles, tentar ser imutável, mas com segurança. Sim. Porque se foi combinado o pagamento dessa forma, se foi combinado a entrega dessa forma, isso aí a gente não interfere. Mas tem que ter seguro, tanto para receber quanto para entregar o produto e tudo mais. Então é importantíssimo. E na questão imobiliária, mais ainda, né? Porque o imóvel não é uma camisa. Então, assim, não é um celular que você transfere com a tradição, que é o termo técnico, só entrega. Ele transfere com a documentação. Então, você tem que ter documentado isso. Você tem que ter um contrato, você tem que ter uma escritura. E esse trabalho começa com uma proposta de compra, então a gente tem que formalizar tudo, porque senão é um prejuízo para quem está vendendo, é um prejuízo para quem está comprando, e até para o próprio, às vezes, intermediador, o corretor de imóvel, imobiliário, que a venda não concretiza e trabalha anos e anos e meses e não ganha nada, né? Porque a documentação não tem ordem. Ou então ele não formalizou de forma correta, né? Ele não fez proposta, ele não fez contrato, o corretor de imóvel não fez contrato com a construtora, ou com o vendedor, ou o comprador. Então, acabou, a negociação não ficou de pé, e aí o corretor não tem nada, né? Receber. E acontece muito assim, que você pega muito desse tipo de situação, de imóvel irregular? Como eu tenho também pós-direito imobiliário, meu pai era corretor de imóveis, então é um ambiente que eu estou bem acostumado. Sim. Normalmente chega para mim quando já está bem complexo, assim. Mas tem clientes que são preventivos. Então tem cliente que eles até brincam assim, falam, não compro nada, nem uma caneta sem te consultar. E nesses casos a gente consegue ter um sucesso melhor, porque a gente acompanha do início até o fim. Então essa é a ideia. Mas chega a casos complexos, chega a casos que já passou na mão de 4, 5, 6 advogados e ninguém resolveu e daí chega para a gente para tentar resolver. Em situações difíceis. Porque você tem direito, além de imobiliários, tem o direito registral também. Então não quer dizer que tecnicamente está certo, mas não quer dizer que vai para registro. Então nesse trabalho também tem que ter um advogado especialista para estar perante o cartório, ou se necessário até o judiciário para conseguir que haja registro do imóvel. Entendi. É complicado, né? Quando tem advogado é sempre complicado, né? Mas se você... Especialista... Tem que ter advogado antes, é mais simples. Claro. Por exemplo, vou fazer o contrato. É o mesmo contrato de prestação de serviço com o cliente, né? Sim. Se você faz um contrato, o advogado faz, ele entende toda a situação, ele coloca todas aquelas questões. Vamos pensar que isso não é uma economia, isso é um investimento, na verdade.
Então, ninguém compra um imóvel e quer perder. Ninguém começa uma empresa e quer perder. Então, você está investindo nesse seu imóvel contratando um advogado. Você está investindo na sua empresa tendo um advogado. Para que esse investimento tenha frutos. Não é só o prédio bonito, ou o estoque completo, ou um sistema de RP, ou um sistema contábil. Você tem que ter um advogado como um braço para estar, como investimento, para que o seu negócio perpetue, né? Para que realmente tenha valido a pena todos os seus esforços. Porque senão as noites mal dormidas, o estresse não valeu de nada, né? Porque você ainda tá tudo bagunçado, tá tudo desorganizado. E acho que voltando para o comércio eletrônico que você falou das plataformas, né? Isso é super importante porque realmente a margem é muito pequena, né? E tem casos assim que você tem que tomar muito cuidado porque você às vezes acha que você está ganhando e você está vendendo abaixo do preço de aquisição. Sim. Assim, nosso escritório tem bastante parceiros na parte de consultoria e que faz esse trabalho junto com os clientes. Então, e aí a gente acaba acompanhando, né? E aí a gente vê, às vezes, ele acha que por ele ter um volume significativo, eu faturo 1 milhão, 2 milhões, e não sobra nada. Ou sobra muito pouco, ele trabalha, a retirada dele está nesse giro, mas de verdade ele não tem muito patrimônio, porque ele só está usando esse dinheiro da própria empresa, às vezes confundindo o que é da empresa com a dívida particular dele, e aí quando ele veio ficou insustentável, porque ele adquiriu um monte de patrimônio, um monte de passivo, e pagando só através do recurso da empresa, né? E que não seria correto, né? O patrimônio da empresa é uma coisa, o patrimônio do sócio é outra coisa. Essa confusão dificilmente dá certo. É um dos principais problemas, né, na empresa, você confundir dinheiro e confundir o patrimônio. Sim. E isso a gente vê até um certo nível de tipo de cliente. Eu falei certo nível, assim, até um certo faturamento. Depois disso, pode parecer agressivo, mas depois disso, se ele não profissionalizar, ele não vai crescer. Entendeu? Então, essa dificuldade é até um certo nível de patrimônio. Depois disso, ele não cresce, ele vai morrer, ele não vai crescer. Só vai crescer quem tiver realmente agindo de forma regular. Isso juridicamente, contabilmente. Se você quer crescer, comece certo. Se você não quer crescer, vai fazer as coisas de qualquer jeito, sem assessoria, sem alguém para estar te acompanhando, sem alguém para estar te orientando, né? E esse crescimento é voo de galinha, né? Não vai longe. E é interessante que você falou, quer dizer, às vezes o cara tá falando, faturando 1 milhão, 2 milhões, ele acha, nossa, faturando super bem aqui. Mas aí quando ele vai olhar o que tem de lucro mesmo, é irrisório. Sim. Né? Ou não está pronto para o primeiro tapa, né? Então, a economia dá tapa a todo momento. As leis mudam, o mercado muda, e você tem patrimônio suficiente para segurar isso. A gente já passou há 3 anos atrás por uma pandemia, né? Quem estava pronto para isso? Quem tinha reserva para isso? Quem tinha uma gestão que você, tá bom, amanhã podemos todo mundo para casa? Poucos, né? Poucos. Sim. Então, você tem que estar pronto para isso. Porque foi uma pandemia, mas pode ser uma guerra, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma doença, pode ser um sócio ficar numa UTI, qualquer coisa, né? A empresa tem que funcionar independente do sócio. Tem que ter um processo interno para que ele consiga administrar independente de quem esteja lá, né? Sim, essa visão, né? Não pode depender, porque o negócio é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Então, você já criou justamente para que ela tenha condições de caminhar por ela mesma. O surgimento das empresas é para isso. Se você vê a história do direito, ele fala que as empresas foram criadas para separar o patrimônio da pessoa física com da pessoa jurídica. Não só o patrimônio, mas também as dívidas. Então, não quer dizer que porque o empresário tem dívida que a empresa tem que sofrer por isso. Então, foi criado para essa forma. E é errado, juridicamente mesmo, ter essa confusão de patrimônio. E financeiramente, economicamente também vai ser errado. Porque historicamente tem mostrado que não dá certo. Estatisticamente tem mostrado que não dá certo. Sim, com certeza. Mas eu acho que tem muito essa coisa
digamos assim, esse volume de empresas que a gente começou a ter no mercado também é um fenômeno recente, né? Porque antes você tinha empresas muito grandes e aqueles comércios lá de bairro, coisas pequenininhas, né? E era muito difícil você pegar um pequenininho e conseguir tornar um império. Eram poucos que conseguiam transformar. E hoje, de certa forma, esse processo ficou um pouco mais fácil para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, exige uma profissionalização. Sim. Né? Então, não é simplesmente assim, comecei a abrir, começou a dar certo, eu preciso me profissionalizar. Sim. Porque, senão, não dá para saber de tudo. Né? O empresário ele tem que ter condições de gerenciar o negócio em si. Mas se ele tiver que estar o tempo todo vendo sobre legislação, sobre tributário... Ele não vai fazer o negócio dele não vai, funcionar. Não vai fazer. Está sob contrato. Em algum momento ele teve que contratar alguém para embalar. Em algum momento ele teve que contratar alguém para fazer transporte. Em algum momento ele teve que contratar um contador. Em algum momento ele teve que contratar um gerente. Por que em algum momento ele não vai ter que contratar um advogado para dar assessoria para ele? Nós estamos aqui para ajudá-los, né? Não para prejudicar, assim. Acho que a assessoria a gente vê como seguro, né? Você paga, já ouvi isso, não querer usar. Não, eu vou pagar, mas não, assim, não quero usar. Vou usar então, mas é bom usar. Isso. É bom usar. Mas não no sentido de pagar para, de repente, ter que ter uma ação, um advogado. Sim. Você paga para você evitar essas coisas, né? Sim. E a gente tenta implantar isso com os nossos clientes, assim. Então, quem é nosso cliente que está assistindo ou que nos conhece, sabe como é que funciona. Então, muitos ligam e falam assim, posso passar para tomar um café? Ou passa aqui na empresa para a gente ir almoçar depois? Essa conversa que a gente tem, o café da manhã, vamos... Esse bate-papo, às vezes, de 10, 15 minutos, a gente coloca a situação num plumo que o cliente não imaginava, numa organização que o cliente não imaginava. E, às vezes, num bate-papo informal. Isso quanto que vale? Pois é. Não é custo, isso é valor. Sim. Então, assim, é numa tomada de decisão que ele sabe exatamente o que ele vai fazer. É numa tomada de decisão que ele sabe, olha, por esse caminho aqui, pela sua experiência deu errado, então vamos fazer de outra forma. Nós estamos aqui para isso. Com certeza. Muito legal. Acho que a gente falou assim, dos pontos importantes, realmente, pessoal que sonha ter um negócio, que é muito bom, mas realmente tem que profissionalizar, né? Sim. Porque senão chega um momento que tudo que você plantou, você acaba vendo se diluir por problemas, por má gestão, enfim. Sim. Uma série de questões que, se você tivesse tomado cuidado ali, profissionalizado, você não teria. E o nosso trabalho é tentar enxergar o além, né? Então, a gente está com esse boom no mercado de comércio eletrônico, um pouco antes da pandemia. Na pandemia quadriplicou essa demanda, quintuplicou, e aí tem sustentado tudo, mas daqui 10 anos, daqui 15 anos. Como vai ser esse mercado, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque você está na mão do marketplace, né? Sim. Então, de repente, a gente consegue lembrar nos últimos 3 meses as multinacionais que saíram do Brasil. De repente, não sei o que aconteça, e fala assim, eu não quero mais brincar no jogo, o marketplace. E aí, o que esse fornecedor faz? Eu consigo migrar para um outro marketplace chinês, eu consigo... Será? Ou então muda a tributação, de repente você tem uma tributação, e já estão falando isso, né? De aumentar a tributação no comércio eletrônico. Então, você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tem que acompanhar, porque a tendência aí da reforma tributária não é reduzir. Sim. E a dificuldade é desde o desembaraço, desde a importação. Então, o nosso câmbio, se a gente considerar o nosso patrimônio 20 anos atrás, dolarizar, e hoje a gente perdeu metade do patrimônio. Sim. Então, o dólar tem aumentado, e historicamente o dólar é a moeda que vem aumentando mundialmente. Então, você está importando, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai? Então, eu que tenho cabelo branco, eu lembro quando ficou 1 para 1, né, e todo mundo achou que a melhor coisa do mundo era importar. Depois veio as compras da China, a melhor coisa também é importar. E hoje já não faz tanto sentido, né? Porque você ainda tem o dólar, o câmbio, e você ainda tem o imposto sobre importação. Sim, e a dificuldade às vezes, né? Então, não dá para você comprar o que é produto, aproveitar que a gente está perto do carnaval, produto do carnaval para a semana do carnaval. Então, você tem que organizar tudo isso, tem que gerir tudo isso. E aí o advogado está aqui para, olha, você tem contrato com esse fornecedor? Como é que você fez essa importação? Deixa eu ver o seu radar, deixa eu ver isso e tal. Com segurança, né? Com segurança.
Até porque, assim, você falou, planejamento. Você planeja que você vai receber um lote para vender no carnaval. Como é que foi esse acordo? Ele tem. E se ele não entregar, o que Sim, acontece, né? sim. O seu cliente vai te processar, e o fornecedor é o responsável com o cliente. Sim. Aí cabe a você, dessa demanda, fazer uma ação regressiva contra a transportadora, contra quem quer que seja, o caminhoneiro que tombou, quem quer que foi que causou, entendeu? Mas você, consumidor e fornecedor, é um elo que vai demandar entre eles, e a condenação vai ser direta ao cliente, ao fornecedor, né? Então, é por isso que realmente precisa ter assessoria. Eu acho que comércio sem assessoria jurídica é um problemão. É, Que você está trabalhando com N produtos, seja um comércio eletrônico, seja um comércio de rua mesmo. Porque, assim, você tem muitos produtos, você tem muitas situações, muitos fornecedores, tem aquela coisa assim, poxa, para o inverno, eu preciso começar, quando eu preciso começar a comprar sim, produtos para o inverno? sim, E se eu não receber, né, como é que sim. funciona? Então, é uma série de fatores que realmente você precisa ter alguém ali te auxiliando Você está nisso. certinha, e é em tudo, porque quem são os. A gente está falando de fornecedor, transportador, mas e seus funcionários? Vocês têm um contrato com eles? Como é que é a questão da hora extra? Como é que é a questão das oficinas? Então, nas empresas de vestuário, como é que é seu contrato com essa oficina que produz para você? Como é que se contrata com a pessoa que te vende o tecido? Como é que se contrata da empresa que faz o bordado? Então, senão, você não vai entregar, você não vai receber. E, assim, a gente trabalhou durante muitos anos nesse comércio, ainda temos alguns clientes de vestuário. E aí é uma cadeia que se falhar uma pontinha, ou seja, você, empresa, vai ficar com aquele produto estocado lá, porque a outra parte, ainda mais se trabalhar para magazines, tá? A outra parte não aceita. Você perde tudo aquilo que você produziu, ou seja, você produziu meses, gastou, comprou tecido, tudo, e aí você não cumpriu o contrato, a magazine, a empresa que vende a sua roupa, fala assim, eu não quero mais. É porque não entregou no prazo, né? E aí você não tem para quem puxar essa responsabilidade, afinal, você não tem contrato com ninguém, né? Então, um risco enorme. É, Por isso que tem que ter contrato, sim, porque é a responsabilidade de quem entregou o tecido, de quem fez a parte que tinha que fazer, como você falou, bordado, costura, enfim, depende de cada processo, sim. né? Mas tem que ter, porque senão é que o contrato entra como motivação para que você cumpra o que foi É. acordado, né? E para o cliente, e para o nosso cliente que tem um contrato, na opção dos fornecedores, a empresa que vai contratar com ele fala assim, poxa, essa empresa é séria, porque ela tem contrato, entendeu? Ela não é brincadeira, não é um negócio que foi feito com acredito. Então, o contrato traz um contrato formal com os fornecedores, traz o lado pedagógico de que ele fala, ó, com essa empresa eu não posso pisar na bola, com essa empresa eu tenho que ser certinho. Que é o nosso interesse, que o cliente siga a regra, né? Sim, e que vai ser bom para ele, né? Porque Sim, assim, a gente já tem problema seguindo regra, imagina não seguindo, né? verdade, verdade. Muito legal, Denise. Acho que acho que esse panorama é muito importante, né? A gente sempre fala muito sobre isso porque é meio que uma conscientização também, né? Acho que muitos Sim, empresários sabem, mas o quanto isso é importante, né? O quanto isso pode evitar, principalmente o pessoal que está começando o comércio eletrônico, é uma coisa que quando as pessoas que conseguiram, às vezes é muito rápido, né? Ela cresce sim, muito, mas é a diferença entre faturamento e lucro, né? E as outras coisas ali, como você falou, os contratos de trabalho, os contratos de aquisição, sim, enfim, é uma série de coisas ali que é para garantir que o negócio realmente fique de pé. sim, sim, sim. É isso aí. Então, a gente tem casos no escritório de clientes que tinham funções que não tem nada a ver com o comércio, ou foram mandados embora e viram a oportunidade do comércio eletrônico ser uma forma de manter a renda, manter o padrão da família e se tornaram super empresários, mega empresários, com grandes faturamentos, com grande patrimônio, hoje com 5, 6 galpões. E tem um também que não cresceu tanto, mas está administrando isso. E a assessoria jurídica está para olhar para os dois públicos e falar, tá bom, você cresceu assim, e o que você vai deixar para os seus filhos, e como é que está essa gestão, como é que está. De repente você contrata,
você tem um monte de obra especializada, de empacotador lá, e é tudo mulheres, e como é que você faz isso? Se 5 engravidar, você tem um contrato porque outro pode substituir, você tem um contrato de terceirização, quando tem as demandas excessivas, que é o Natal, Dia das Mães, Black Friday. Então, a gente está para colaborar com isso, né? Para estar assessorando ele, para evitar esse desespero, mais noites sem dormir, mais problemas com a saúde, né? Sim, o empresário já é tenso por natureza, né? Então, consegue evitar, que der para evitar já ajuda bastante, né? A gente tem que estar aqui colaborando para que ele tenha qualidade de vida, né? Afinal, tem que valer a pena todo esse esforço. Com certeza. Acho que não adianta ficar 20 anos numa correria e no final você nem saber exatamente o que você construiu. Sim, e tem clientes que não sabem nem quantos carros tem, nem quantos imóveis tem, nem quanto que tem. Imagina quando ele não estiver mais aqui, como é que a família vai saber? Pois é. É um processo, né? Isso é legal, assim, as pessoas estão começando a ter mais consciência disso. Sim. Mas eu acho que ainda vai um longo processo, porque o brasileiro ainda tem umas resistências com essas questões, principalmente assunto sucessão, assunto ainda tabu, né? É delicado, porque a gente nunca quer prever isso, né? Não sei, ficar pensando na morte, é triste, não quero, não, você não vai faltar. Ou o pai falar isso para os filhos, não, filho, estou começando a pensar na minha sucessão. Não, pai, imagina, não quero isso. Mas tem que ser tratado, tem que ser combinado. Tem que ser combinado, até justamente para dar menos trabalho para os filhos, né? Sim, ou deixar eles numa dificuldade mesmo. Então, às vezes o excesso de patrimônio imobilizado cria custo, né? Condomínio, IPTU, PVA, e às vezes aquela renda que tinha não está bem organizada, não está bem documentada, o pai ou a mãe falecendo que cuida disso, deixa uma confusão total, e aí a família às vezes não tem o dinheiro pro mínimo, pro básico, para manter o mínimo do padrão de vida que tinha antes quando o pai era vivo, né? Ou a mãe era viva. Pois é. E assim, não é difícil, como você falou, porque patrimônio é custo, né? Sim. Ter um patrimônio envolve ter custos ali. Sim. De alguma forma você tem. Sim. Então, se você não tem condições de ter a renda para você manter aqueles custos, aí vai acumulando, não vai pagando, aí vira dívida, vira juros, vira um problemão ali. Sim. E aí tem o condomínio, IPTU, recai sobre o imóvel. Uhum. Então, esses são muito agressivos e a pessoa perdeu o patrimônio mesmo, né? Então, não dá para brincar, né? Não, com certeza não. Legal, Denis. Então, pedi para você agora mandar um recado para o pessoal, assim, para a gente já finalizando, falar assim, da importância de cuidar da empresa, né, em todos os aspectos. Maravilha. Bem, Helene, obrigado pelo convite, fiquei muito à vontade aqui. E eu queria falar para o público do MKPE que tem interesse em montar um comércio eletrônico, que tem interesse em ter uma empresa, tudo para ele se assessorar juridicamente, porque os riscos no nosso país são enormes, e se não tiver ninguém para estar te acompanhando, ninguém para estar de mão dadas com você nessa estrada, é muito perigoso, é muito difícil. Então, parabenizo pelo programa e agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. E como é que as pessoas te encontram? Site, Instagram, LinkedIn? O nosso, tudo igual, Pellegrinelli Padrão Advogados. Tá. Basta procurar no Google ou em qualquer outra plataforma, vai nos achar. Muito legal. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi uma ótima conversa e um assunto super importante. Obrigado, Deus abençoe. Bom, e você que ficou aqui com a gente até agora, obrigada por ter acompanhado, né? É um assunto super importante, a gente precisa falar realmente sobre isso, tem que fazer parte da nossa vida como empresário, porque como empresários, assim, a gente quer construir alguma coisa que fique, né? E para isso a gente tem que ter uma estratégia para ajudar que isso fique, né? Simplesmente a gente fazer da nossa cabeça, porque a gente não dá conta de saber de tudo, principalmente no Brasil, um país que é super complexo em termos de legislação, lei, tributo, enfim. Então, entra lá, procura o Denis, procura a equipe dele, você que é empresário, que está precisando de assessoria, entende um pouco como é que funciona, se você tiver uma demanda, eles vão poder te ajudar, como eu falei, eles trabalham em todas as áreas, isso é muito importante, porque facilita bastante, né? Você trabalhar isso com uma única equipe, você saber com quem contar, ter com quem ligar ali na hora que você precisar, com certeza faz toda a diferença. Tá? Muito obrigada por ficar com a gente. Então, se lembra de se inscrever aqui no canal e curtir, porque a gente tem entrevistas como essas todas as semanas. E te agradeço.
Espero você no próximo. Até lá!